O que eu faria se estivesse começando a investir hoje? Você provavelmente assiste vídeo de várias pessoas que já investem o seu dinheiro há vários anos, inclusive há várias décadas. Só que tem um problema, você está começando a investir agora e você ouve todos esses conselhos, essas diretrizes dessas pessoas e fica se imaginando, poxa, tudo bem, eu entendo, né? Tô vendo aí um vídeo de como selecionar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, os melhores ativos de renda fixa, mas será que eu, que tô começando agora, preciso começar por esse caminho? E aqui detalhe, tá? Nesse vídeo eu não vou falar sobre reserva de emergência. A gente já fez vários vídeos sobre reserva de emergência. A gente vai falar o seguinte: se você estivesse montando a sua carteira de investimentos agora, o que você precisaria fazer se estivesse começando? Se eu estivesse no seu lugar, era isso que eu ia fazer. Então bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu vou pedir que você curta este vídeo, compartilhe com quem também está começando a investir e precisa dessas dicas que são valiosas. Vão mudar muito a sua rentabilidade a médio e longo prazo. Por quê, Gui? Porque se você começa a investir de um jeito errado, você vai ficar 1, 2, 3 anos aí sofrendo, com uma rentabilidade lateralizada, às vezes perdendo dinheiro. Então, nada melhor do que começar do jeito certo. E é isso que a gente vai falar aqui. Então, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no canal para estar sempre antenado com as informações do mercado financeiro e de investimentos que a gente vai passando aqui para você, tá? As melhores práticas e diretrizes para você investir bem o seu dinheiro. Então, vamos lá. Nesse vídeo, eu não quero falar sobre reserva de emergência. Então, nesse ponto aqui, você já montou a sua reserva de emergência, já fez lá, poxa, entre 3 a 12 vezes seu custo de vida mensal, colocou no Tesouro Selic ou em fundo DI taxa zero, tá? E na verdade, um vídeo sobre reserva de emergência poderia ter 1 minuto. É basicamente isso que eu falei. Você vai calcular a sua despesa fixa mensal, vai multiplicar por 3 ou 12 vezes. O Gui, mas quando que eu tenho que ter 3 ou 12 vezes o meu custo de vida fixo mensal na reserva de emergência? Você tem 3 vezes ali, 3 ou 6 vezes, se a sua renda ela é muito previsível e você tem uma estabilidade significativa no seu emprego atual. Agora, caso você tenha instabilidade, tanto na sua renda quanto no seu atual emprego, aí é legal você ter 12 vezes seu custo de vida fixo mensal. Ponto final. Esse poderia ser um vídeo sobre reserva de emergência. E as pessoas, mas é fundo DI taxa zero, ou Tesouro Selic, ou CDB do Banco Itaú pagando 100% do CDI, não interessa. Existe uma regra que chama regra de Pareto. Ela diz o seguinte, que 80% dos seus resultados são causados por 20% ali dos determinados fatores. A sua reserva de emergência, onde ela vai estar investida, ela está fora disso. Ou seja, ela está nos 80% dos fatores que vão trazer 20% dos seus resultados. Então não precisa ficar gastando muito tempo decidindo se é Tesouro Selic, fundo DI taxa zero ou CDB 100% do CDI, do Itaú, do Bradesco, do Santander. Beleza? Então, basicamente isso que eu falei para você. Agora, vamos para sua carteira de investimentos. O que eu preciso fazer, Gui? Preciso começar a investir em renda fixa. É bom já começar a investir em ações, porque eu já tenho minha reserva de emergência, fundos imobiliários, nada disso. A primeira coisa que você precisa fazer é definir uma alocação, que a gente vai colocar aqui, estrutural, perfeito? O que é uma alocação estrutural, Gui? E por que isso é tão importante? Então vamos lá. O que é uma alocação estrutural? Uma alocação estrutural significa basicamente você pegar o seu patrimônio investido, que ele pode ser aqui definido por esta linda pizza, e dividir ele em fatias. O que tem essas fatias? Essas fatias vão ser representadas por cada classe de ativos. Então cada uma dessa fatia vai representar uma determinada classe de ativo. Que classes são essas? Renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais, fundos multimercado e, se você quiser, alternativo, criptoativo. Tá? Dependendo do seu perfil de investimento, você vai ter um pouco mais em renda fixa, né? Aquela renda fixa conservadora, que é atrelada ao CDI, atrelada ao Selic. Por quê? Porque você está começando, né? Quando você está começando, você precisa ir aos poucos. Você não vai montar uma carteira de investimento super arrojada, super agressiva, com várias ações, vários fundos imobiliários, na grande parte dessa composição, e possui um risco de oscilação muito alto. Não, você vai dando pequenos passos. E nada melhor do que você começar pela renda fixa. Mas é importante você definir essa alocação estrutural, esses percentuais, tá? E aí às vezes as pessoas me perguntam, Gui, o fato de eu ter uma alocação percentual, uma alocação estrutural, né, dividida em diferentes classes de ativos, faz sentido eu ter mais ações ou mais fundos imobiliários agora, no momento atual, corte da taxa Selic? O que você acha?
Não é assim que funciona uma alocação estrutural, tá? Como é que funciona uma alocação estrutural? Uma alocação estrutural funciona da seguinte maneira. Você vai definir esses percentuais. Então vamos pegar aqui, né, com um exemplo, a carteira Arca do Thiago Negro, que é 25% em cada classe de ativo, e aí a gente está falando aqui de ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais e renda fixa, e você vai manter esse percentual, ou buscar manter esse percentual a médio e longo prazo. Por que você não vai aumentar ações caso o cenário pareça mais propício para ações, ou por que você não vai reduzir fundos imobiliários porque o cenário parece estar menos propício para fundos imobiliários? Então é o seguinte, tem uma empresa que se chama Vanguard, tá? Você vai gostar da minha letra, né? Minha letra bem caprichada. O que é a Vanguard? A Vanguard é uma gestora de investimentos nos Estados Unidos. E eles têm, olha isso, somente 7 trilhões de dólares sob gestão. E eles falaram o seguinte, olha, a gente precisa responder uma pergunta importante. Qual que é o principal fator que traz retorno para a carteira de investimento dos meus clientes? Eles têm não dezenas de milhares, não centenas de milhares, milhões de clientes. E eles a todo momento estão se perguntando, como eu faço para trazer mais retorno para o meu cliente? Então eles fizeram uma série de estudos, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países desenvolvidos. Então Alemanha, Japão, outros países da Europa, para responder essa pergunta. O que de fato faz as pessoas terem uma maior rentabilidade? E eles chegaram a uma conclusão interessante, que de 80% a 90% do resultado de uma carteira de investimentos vem do fato dela ter uma boa alocação que é estrutural, tá certo? Então se você tem uma boa alocação estrutural, isso vai ser responsável por trazer entre 80% a 90% do resultado da sua carteira. Como é que os seus investimentos vão se comportar se você tiver uma alocação estrutural? Então vamos lá, para simplificar, a gente não vai utilizar o Arca, tá? Olha a diferença que vai fazer você ter uma alocação estrutural simples frente a uma pessoa que não tem uma alocação estrutural, tá? Então vamos desenhar aqui duas carteiras de investimento que partem do mesmo lugar. Uma é a sua carteira de investimentos, que a gente vai definir aqui a sua alocação estrutural, que vai ter 100 mil reais, mesmo volume dessa outra pessoa, tá? Ambos, tanto você quanto essa outra pessoa aqui, que a gente vai colocar você é a pessoa A, essa daqui é a pessoa B. Tem 100 mil reais e ambos começam a investir, começam com a carteira de investimento exatamente igual. Então você vai ter 50 mil reais no CDI e você vai ter 50 mil reais no Ibovespa. Assim como a pessoa B. Então ela tem 50 mil reais no CDI e ela também tem 50 mil reais no Ibovespa. Beleza? Bom, até aí tudo bem. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que você tem uma alocação estrutural. Pessoa A, no nosso exemplo, tem uma alocação estrutural. Que a alocação estrutural é essa? 50% CDI, 50% Ibovespa. Ações. Perfeito? 50% renda fixa, 50% ações. A pessoa B, ela não tem essa alocação estrutural. Ela tem essa carteira porque ela acha que é a melhor combinação para o momento atual. Combinado? Vamos supor que em um determinado momento as ações caiam 50% aqui no Brasil, ou seja, o Ibovespa caia 50%. O que vai acontecer com a sua carteira de investimentos e com a carteira de investimentos da pessoa B? Exatamente a mesma coisa, certo? Você tinha 50 mil reais em CDI, 50 mil reais em Ibovespa. Se o Ibovespa, nesses 50 mil reais, se desvalorizaram 50%, quanto que vai ficar? 25 mil reais, tá certo? Então vamos colocar aqui que ficou 25 mil reais na sua carteira aqui, na sua parcela em Ibovespa, beleza? E o restante, 50 mil reais, ficou aqui em renda fixa. Assim como a carteira da pessoa B. Ela continuou com 50 mil reais no CDI e também tem agora 25 mil reais no Ibovespa. Tá? Veja só, se a gente for verificar em termos percentuais, você ficou com 33,33% do seu patrimônio investido no quê? Em ações. A pessoa aqui também ficou 33,33% em ações. Nesse exato momento, o que você vai pensar? Poxa, eu assisti aquele vídeo no YouTube do Gui falando sobre alocação estrutural. Qual que é a minha alocação estrutural? 50% renda fixa, 50% CDI, 50% Ibovespa. Você vai falar o seguinte, eu preciso reduzir a minha parcela de renda fixa e eu preciso comprar ações. Obviamente, essa decisão não vai ser fácil. Por quê? Porque você acabou de observar as suas ações se desvalorizando por 50%. Então não é fácil. Porém, você vai lembrar. Cara, eu entendi, eu assisti o vídeo até o final, eu lembro que mesmo que o cenário seja desafiador, o mais rentável e o mais correto
no médio e longo prazo, é seguir a minha alocação estrutural. O que você vai fazer então? Você vai equilibrar. Você vai ter que colocar metade, metade. Metade em renda fixa, metade em ações. Aqui no total, quanto que tem em sua carteira agora? 75 mil, certo? Só que ela está desequilibrada. A carteira da pessoa B também tem 75 mil reais. O que você vai fazer? Você tem que fazer 50-50. Você vai ter que deixar 37.500 em renda fixa e 37.500 em Ibovespa. Beleza? Em ações. Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai vender um pedaço da sua parcela de renda fixa e vai comprar ações. Você vai fazer exatamente isso daqui com a sua carteira. Ó. Você vai passar a ter 37,5 em Ibovespa e 37,5 no CDI. Perfeito? Então aqui Ibovespa e CDI. E a pessoa B, como é que ela vai ficar? Essa pessoa, ela não tem o que a gente chama de uma alocação estrutural. Se ela não tem uma alocação estrutural, ela provavelmente vai tentar acertar o quê? Ela vai tentar acertar qual que é o melhor momento para comprar ações, o melhor momento para comprar em renda fixa. E quem passa por um momento tão turbulento na parcela de ações, dificilmente, se não tem uma alocação estrutural, acorda e fala, poxa, é a hora de comprar ações. Não. Quando as ações caem 50%, você vai estar vendo a economia no buraco. Você vai estar vendo provavelmente, ou vai estar observando expectativas de inflação, de desemprego subindo cada vez mais. A expectativa de resultado das empresas despencando. Várias empresas entrando em risco de quebrar, né, de recuperação judicial. Então é muito difícil você tomar a decisão por si só de aumentar a sua parcela em ações. Normalmente as pessoas, né, a grande massa faz o quê? Nesses momentos, reduz o seu investimento em ações. Mas aqui, a pessoa B, a gente vai falar que ela ficou parada, estática, ela não conseguiu nem fazer uma mudança na sua carteira de investimentos. Ela simplesmente não fez nada. Ela falou, poxa, eu não vou vender ações porque elas se desvalorizaram muito, mas eu também não vou comprar porque o futuro é muito incerto, não sei o que pode acontecer. Eu vi lá o negócio da alocação estrutural, mas não vou fazer isso não, porque dessa vez é diferente. E aí a pessoa continua com 25 mil reais no Ibovespa, né, com 33% da sua carteira em ações e os 50 mil aqui em renda fixa ou em CDI. Certo? O que acontece no momento seguinte? No momento seguinte, aqui no nosso exemplo, o Ibovespa ele volta para o patamar inicial. Passou-se toda aquela incerteza sobre a economia, sobre a inflação, sobre a quebra da economia global, sobre qualquer tipo de problema que a economia brasileira ou a economia mundial esteja passando, e as ações voltaram para o patamar inicial. Se algo caiu 50%, para ele voltar para o patamar inicial, o que precisa fazer? Subir 100%. Um exemplo para você. Se você tem 100 reais e você perde 50%, você vai ficar com 50 reais. Para esses 50 reais voltarem para o patamar inicial de 100 reais, ele precisa fazer o quê? Dobrar, que é subir 100%. Então, para o Ibovespa voltar para o mesmo patamar, precisa subir 100%. Então, na nossa simulação aqui, a gente vai colocar que o Ibovespa subiu 100%. Veja o que vai acontecer com a nossa carteira de investimentos. Você tinha 37.500 em ações no Ibovespa. Esse percentual passou a ser de 75 mil reais. Enquanto você continua aqui na nossa simulação, o CDI é zero, tá? Você continuou aqui com 37.500 em renda fixa no CDI. Beleza? E aqui a pessoa, o que aconteceu com ela aqui, a pessoa que não realizou nenhuma movimentação na carteira? Bom, a carteira dela voltou para o patamar inicial. Qual que era o patamar inicial? 50 mil em renda fixa, aqui, e 50 mil em ações, tá? Aqui também, certo? Olha só, no final das contas, o que aconteceu? Essa pessoa, a pessoa B, ela teve uma rentabilidade nesse período de 0%, certo? Porque ela voltou para os 100 mil reais inicialmente investidos. A pessoa A, que é você, que agora tem uma alocação estrutural, qual que é o seu patrimônio? Se a gente somar os 75 mil aqui de ações e os 37.500 que você tem agora em renda fixa, você ficou com um patrimônio de 112.500 reais, pessoa A. Veja só, você teve uma rentabilidade positiva no período de 12,5%. E olha que interessante, nesse período, nem a renda fixa trouxe dinheiro, nem o CDI, na nossa simulação que o CDI foi zero, e nem o Ibovespa subiu entre esses períodos. A única coisa que aconteceu foi, você tinha uma alocação estrutural, você seguiu essa alocação estrutural. E pelo fato de você seguir essa alocação estrutural, você teve um retorno positivo de 12,5%. Quem não tinha uma alocação estrutural, ficou com um retorno de zero, certo? Por quê? Porque o acumulado do retorno entre o período 1, né, entre a data inicial e a data final aqui, foi de 0%, tanto na renda fixa quanto nas ações. O simples fato de você ter uma alocação estrutural no nosso exemplo te trouxe uma rentabilidade de 12,5%.
Você vai falar o seguinte, Thiago, isso daí, pô, que exemplo tosco, cara. Exemplo tosquíssimo, hein, Gui? Porque isso nunca acontece. As ações não caem 50%, depois voltam a subir para o patamar inicial. Mas isso que eu coloquei aqui foi exatamente o que aconteceu lá em 2020, tá? 2020 foi exatamente isso que aconteceu. 2020 a gente observou, no pior momento, o Ibovespa chegando a cair algo muito próximo de 50%. E a taxa do CDI não estava em zero, mas estava pequena. Quem tinha uma alocação estrutural conseguiu ter uma rentabilidade em 2020 muito mais alta do que quem estava tentando acertar o melhor momento de comprar ações, ou comprar, ou ir para renda fixa, fazer um movimento mais defensivo, ou ir mais para volatilidade, ir mais para o risco. A pessoa, pelo simples fato de ter uma alocação estrutural, conseguiu ter uma rentabilidade de destaque. Um exemplo clássico disso é o próprio Thiago Negro, né? O primo rico. No ápice da pandemia, ele viu a sua participação em ações, em fundos imobiliários e investimentos internacionais se reduzir. Por que isso aconteceu? Porque, poxa, as ações no Brasil chegaram a cair 50%, os fundos imobiliários chegaram a cair 20%, 30%. Os investimentos internacionais, as ações, chegaram a cair de maneira significativa também. O que ele fez? Ele voltou a reequilibrar a sua carteira, aportando dinheiro nessas classes que naquele momento estavam muito prejudicadas. Então ele comprou ações a preços baixos, ele comprou fundos imobiliários a preços baixos, ele comprou ativos internacionais a preços baixos. E no final das contas, no final do ano, 2020, depois 21, 22, ele continuou colhendo os frutos dessa semente que ele plantou lá em 2020. Porque ele foi um gênio? Porque ele selecionou as empresas que mais se valorizaram no Brasil e no mundo? Não, pelo simples fato que ele seguiu uma alocação estrutural. Então, para você que está começando, te digo o seguinte: antes de você tentar selecionar qual é a melhor ação para você ter na sua carteira, antes de você tentar selecionar qual é o melhor fundo imobiliário para você ter na sua carteira, antes de você selecionar qual é o melhor ativo de renda fixa para eu ter na carteira, ativo internacional, fundo multimercado, criptoativo para você ter na sua carteira, a minha mensagem é: defina a sua alocação estrutural. Perfeito? Nós na Finclass temos uma alocação estrutural. O Thiago tem uma alocação estrutural. Grandes investidores têm uma alocação estrutural. Você precisa ter a sua se você quiser ter mais retornos no médio e longo prazo. Espero que com esse exemplo, que é simples, mas deixa muito claro o que é mais importante para você, agora de fato você tenha conseguido entender e falar do seguinte: opa, nunca pensei nisso. Agora eu vou sentar, pensar e ver o que faz mais sentido para mim. Eu tenho certeza que isso não vai te atrapalhar. Na verdade, isso vai te ajudar e muito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.